Eu nunca acreditei em lendas até ouvir a voz da minha mãe me chamando no meio do nada, numa estrada vazia, de madrugada, sendo que ela estava a mais de 300 quilômetros dali. E naquela hora eu ainda tentei me convencer de que era só cansaço, que o cérebro prega peças quando a gente dirige tempo demais sozinho, mas tudo ao redor parecia errado demais para ser só isso. A estrada cortando o deserto como uma cicatriz escura, sem casas, sem postes próximos, sem qualquer luz além dos meus faróis. Silêncio tão grosso que parecia pressionar os ouvidos. O rádio só chiava, o celular não tinha sinal fazia mais de uma hora, e eu já estava naquela fase da viagem em que a mente começa a pregar peças, vendo formas nas sombras, achando que arbustos são gente, que pedras se mexem, mas mesmo assim eu sentia o corpo tenso, ombros duros, mandíbula travada, como se estivesse esperando alguma coisa aparecer, e o ar dentro do carro tinha um cheiro metálico, tipo quando você morde a língua e sente gosto de sangue, e eu não sabia dizer se vinha de fora ou se era só meu estômago embrulhado de nervoso. Foi então que os faróis pegaram algo parado na beira da estrada, primeiro parecendo um cachorro grande, depois alguém curvado, com os braços pendendo para frente, como se estivesse cansado demais para ficar em pé direito, e eu reduzi a velocidade sem pensar, porque parecia uma pessoa machucada. E por mais que todo filme de terror diga para não parar, a parte idiota do cérebro sempre acha que vai dar tudo certo, que nada de verdade acontece com você, só com os outros. Eu baixei um pouco o vidro e perguntei se estava tudo bem, e quando aquela coisa levantou a cabeça, o movimento foi lento demais e torto demais, como se o pescoço estivesse se ajustando dentro da pele, e a luz revelou um rosto que parecia humano, mas com algo errado, como se alguém tivesse tentado copiar um rosto de memória. A pele esticada demais, os olhos abertos demais, sem piscar, e um sorriso que demorou para aparecer, como se estivesse lembrando como fazer aquilo. Então veio a voz, chamando meu nome, no tom exato da minha mãe. Mesma pausa antes de falar, mesmo jeito cansado de quem já chamou aquilo 1000 vezes. Meu estômago afundou. A cabeça dela inclinou para o lado, quase curiosa, e pediu para eu parar. Disse que tinha se machucado, que precisava de ajuda, e por alguns segundos eu fiquei congelado, porque tudo em mim gritava que aquilo estava errado, mas outra parte queria responder, queria sair do carro, queria acreditar naquela voz. E foi nesse momento que eu senti o cheiro de cobre ficar mais forte e ouvi um estalo seco, como o osso se mexendo. A perna dela deu um passo para frente, mas o joelho dobrou para trás, no ângulo errado, e o corpo inteiro se ajustou, como se algo por dentro estivesse tentando se reorganizar, tentando caber naquela forma. E ali eu entendi que aquilo não estava fingindo ser alguém, estava tentando aprender a ser alguém. Eu pisei no acelerador. O carro arrancou com tudo e eu quase perdi o controle. O coração batendo tão forte que doía no peito, e no retrovisor eu vi a coisa se mover rápido demais para o jeito que andava, como se o chão não importasse muito para ela, como se cada passo cobrisse metros de uma vez, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, veio a primeira batida no porta-malas, tão forte que fez o carro balançar inteiro, depois outra, e outra, como se algo estivesse testando o carro, avaliando. Eu sentia minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante, e então algo arranhou o teto, aquele som de unha grossa passando pelo metal. E logo depois veio o peso, afundando um pouco a lataria, e junto com isso aquela respiração começou, alta, irregular, molhada, como se os pulmões não estivessem funcionando direito, como se estivesse tentando lembrar como se respira. Filho, para. A voz vinha de cima do carro, mas já não era só da minha mãe. Tinha outra por trás, mais grave, mais velha, como se duas bocas falassem ao mesmo tempo. Eu gritava para mim mesmo continuar dirigindo, não olhar, não frear, não fazer nada além de seguir em frente. E o peso se moveu no teto, deslizou para o lado, arranhando o vidro, e de repente o rosto apareceu colado na minha janela, de cabeça para baixo, os olhos abertos demais, me observando como se estivesse estudando cada detalhe do meu medo,
e a boca se abriu para dizer que eu corria igualzinho, num tom quase satisfeito, como se tivesse aprendido algo importante. Eu virei o volante sem pensar. Quase saí da pista, e quando pisquei de novo, não tinha mais nada ali. Só a estrada vazia, escura, silenciosa demais, como se até os insetos tivessem parado de fazer barulho. E eu continuei dirigindo sem nem saber para onde. Só procurando qualquer luz, qualquer sinal de gente, qualquer coisa que não fosse aquele vazio. Quando finalmente vi um ponto iluminado no meio do nada, um posto velho, com pintura descascada e uma lojinha pequena, eu quase chorei de alívio. Entrei no pátio rápido demais. Friei torto, saí do carro tremendo, tentando explicar para o frentista que tinha alguém na estrada, que alguma coisa tinha me seguido, e ele me olhou por alguns segundos longos demais, não com cara de dúvida, mas com cara de quem já entendeu. Entra. Agora. Ele trancou a porta, apagou parte das luzes e falou para eu ficar longe das janelas. Enquanto eu tentava recuperar o fôlego, ouvi passos lá fora, lentos, arrastados, circulando o prédio, e quando perguntei o que era aquilo, o frentista respondeu bem baixo, quase sem mexer a boca, dizendo que não era bicho e não era espírito, que era gente, bruxo, gente que usa magia proibida para vestir pele de animal, roubar o jeito de correr, de se mover e também de falar, e que eles caçam imitando quem você confia, mãe, pai, amigo, qualquer coisa que faça você parar. Algo arranhou a porta devagar, como se testasse o material, e ele sussurrou um nome estranho, dizendo para eu não repetir, porque falar aquilo chamava a atenção, marcava você, e explicou que essas coisas não largam fácil quando escolhem alguém, que gostam de brincar, de aprender, de imitar, e que quanto mais você foge, mais interessante fica, como se a perseguição fizesse parte do jogo. Eu perguntei se ele ia embora. O frentista não respondeu. Só ficou olhando para a porta. Depois de um tempo que eu não sei medir, o silêncio voltou, pesado, desconfortável, como se ainda tivesse algo ali, só esperando. E quando a polícia chegou, mais tarde, não encontrou nada, nenhuma pegada, nenhum sinal de animal, nenhum sinal de gente, e disseram que devia ser cansaço, estresse, imaginação, e eu concordei com a cabeça porque explicar não ia mudar nada. Mas o frentista não disse que estava tudo bem. Ele só falou para eu ir embora antes de escurecer de novo. E para não dirigir por aquela estrada, nunca mais. Eu mudei de cidade depois disso, troquei de rota, evito estrada vazia, evito dirigir à noite. Mas não adianta fugir de uma coisa que já aprendeu o som da sua voz. Às vezes, quando estou quase dormindo, ouço batidas leves na janela, bem suaves, como se alguém estivesse sendo educado, e uma voz quase igual à minha testando palavras, repetindo frases que eu disse durante o dia, errando a entonação, tentando acertar, como se estivesse praticando para quando eu resolver abrir a porta. Outras vezes, ouço a voz da minha mãe no telefone, dizendo coisas que eu não lembro de ter contado a ela, detalhes do meu dia, do meu quarto, do que eu deixei em cima da mesa. E quando eu pergunto como ela sabe, a ligação cai. Eu não conto isso para ninguém, porque sei que quanto mais eu falar, mais fácil fica para ele aprender. E toda noite, antes de dormir, eu me pergunto se aquela coisa ainda está na estrada, ou se já está bem mais perto do que eu imagino. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo vivo por aqui.